Você também está vendo todo mundo correndo para garantir aqueles títulos do Tesouro Direto que, em alguns momentos, chegam a pagar mais de inflação, mais 6, 7, 8% ao ano? Parece a decisão mais lógica do mundo, né? Um ganho real acima da inflação garantido pelo Estado. E em um nível bem alto para o padrão dos últimos anos. É quase que uma irresponsabilidade ficar de fora desta oportunidade da vez. Mas e se eu te dissesse que, enquanto você foca nesse título IPCA mais 8, está ignorando o fator que, segundo a ciência dos investimentos, pode explicar mais de 93% do resultado da sua carteira de investimento? E se eu te provasse que existe um erro de foco acontecendo exatamente agora e você pode ser vítima disso? Uma obsessão coletiva que pode estar custando muito mais do que você mesmo pode imaginar ou conseguir calcular. Fica comigo que nesse vídeo a gente vai descobrir juntos qual é o fator oculto que a maioria dos investidores do mundo usam e que supera de longe a corrida pela melhor taxa do momento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com um amigo, comentar aqui embaixo também, se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade que tem como objetivo fazer você investir o seu dinheiro cada vez melhor. E vamos ser honestos. É quase impossível não se sentir seduzido por um título do Tesouro IPCA+, com uma taxa de 8% ao ano. A conta é muito simples. Seu dinheiro vai render 8% ao ano acima da inflação medida pelo IBGE, o IPCA lá. Em tempos de incerteza, isso soa como uma música para o ouvido dos investidores, do mesmo jeito que soou lá em 2016, na época do impeachment. As notícias, os analistas, os grupos de WhatsApp, os influenciadores, gurus, todo mundo fala nisso como a oportunidade da década. Vai transferir a riqueza do Brasil inteiro. Não há nada de errado com esse investimento. Ele é, de fato, um ótimo instrumento para você aplicar o seu dinheiro. O título em si não é o vilão. O problema é a mentalidade que essa caça às taxas gera nos investidores. Essa mentalidade transforma o investidor em um participante da corrida dos ratos. Aquela lá que fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. E essa corrida dos ratos é uma analogia perfeita para o que está acontecendo exatamente agora no mercado. Assim que uma taxa atrativa aparece, todos começam a correr naquela direção, de forma quase automática, sem questionar, sem entender a estratégia geral por trás disso. Hoje a corrida é pelo IPCA mais 8. Amanhã pode ser por uma ação da moda. Depois, um fundo imobiliário que está pagando dividendos recordes. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. O caçador das taxas está sempre olhando no seu retrovisor, perseguindo o que já bombou e o que está em alta. Ele acha que está sendo até esperto, aproveitando as oportunidades do momento. Mas o que ele não percebe é que ele está praticando o famoso market time disfarçado. Ele está apostando que consegue adivinhar qual é o melhor ativo para este momento e que vai conseguir pular fora dele para pegar a próxima onda. Nossa, se fosse tão fácil assim, todo mundo estava rico. A história e os dados mostram que essa é uma estratégia perdedora no longo prazo. Viver de dica quente e perseguir a rentabilidade do momento é exaustivo e quase sempre frustrante. Você acaba sempre comprando na alta, movido pela euforia da galera, e vendendo na baixa, movido pelo pânico da galera também. Essa corrida cega pela taxa faz com que você concentre o seu risco de uma forma muito perigosa. Ao colocar todo o seu foco e talvez todo o seu dinheiro nesse único pote de ouro, você ignora a regra mais fundamental e poderosa para a construção de patrimônio. Então, se perseguir a melhor taxa não é o melhor caminho, Lucas, qual é que é o melhor caminho? Onde é que está o segredo da construção de riqueza? A resposta é surpreendentemente simples, mas profundamente poderosa. O fator oculto que mais impacta os seus resultados não é um ativo secreto, não é uma criptomoeda desconhecida e nem uma dica de guru da internet. É a sua alocação estrutural por classes de ativo. Pode não soar tão sexy como IPCA mais 8, né? Mas é infinitamente mais importante do que ele. E por não ser tão sexy, você não verá os caçadores de visualizações e likes falando disso para você na internet. Mas como eu sou um consultor financeiro e o meu compromisso é com seu enriquecimento sustentável, eu estou aqui te falando. E esse vídeo vai pegar pouca view, porque esse assunto não tem graça. O certo não tem graça. O povo gosta das coisas erradas e de modas. Quer encontrar o pote de ouro. E isso não é achismo. É ciência. Em 1986,
3 pesquisadores publicaram um estudo que virou um clássico no mundo dos investimentos, chamado de Determinantes da Performance de Carteiras. Eles analisaram os retornos de 91 grandes fundos de pensão americanos e a conclusão foi uma bomba. 93% da variação dos retornos da carteira de investimentos desses fundos ao longo do tempo não vinha da escolha das ações que eles faziam, ou de tentar adivinhar se o juro ia subir ou cair, se a inflação ia subir ou cair, ou sei lá o que. Vinha da decisão prévia de como distribuir o dinheiro entre grandes classes de ativos, renda fixa, ações, internacional. Estudos posteriores, inclusive como os da FGV, reforçam essa mesma lógica, mostrando que a alocação é o principal motor da dinâmica dos retornos do seu patrimônio. Pense comigo aqui agora na construção de uma casa. Sua alocação estrutural é a fundação e os pilares. O título IPCA mais 8 é uma janela de última geração que você está colocando ali, talvez a melhor do mercado. A ação da moda é o sofá. O fundo imobiliário é a piscina mais top que está sendo vendida no mercado. Você pode ter a janela mais cara do mercado, o sofá mais bonito do mercado, mas se a sua fundação for fraca, se os pilares estiverem mal feitos e tortos, a casa inteira vai desabar na primeira tempestade que acontecer lá fora. Quem foca na taxa está passando o dia escolhendo a cor da cortina da janela. Quem foca na estrutura está garantindo que essa casa vai ficar de pé pelos próximos 50 anos, não importa quanto tempo passe. A alocação de ativos é a sua política de investimentos. É o mapa estratégico que define como o seu portfólio vai se comportar em cenários distintos, com juros altos ou baixos, com a bolsa subindo ou caindo, com o dólar explodindo ou recuando. E é ela que garante que você não precise ser um vidente para ter sucesso no mundo dos investimentos. Ok, Lucas, entendi a importância da fundação. Mas como é que eu construo uma? Essa é a grande pergunta aqui. E é aqui que nós separamos os amadores dos profissionais. Construir uma alocação estrutural significa parar de pensar em ativos isolados e começar a pensar em blocos, em classes de ativos. Imagina a sua carteira como uma pizza agora. Eu estou fazendo várias analogias para você entender um assunto complexo. Não é fácil também para os profissionais traduzir essa linguagem complexa em exemplos práticos do dia a dia. O erro do caçador de taxas é tentar fazer uma pizza inteira de um só sabor. Fala a verdade, você não gosta de pizza de um só sabor, né? O sabor do momento, Tesouro IPCA mais 8. Pode ser até gostoso no começo, mas ele é desequilibrado e também arriscado. Uma carteira estrutural é uma pizza com vários sabores e cada um tem uma função dentro daquele bolo. Primeiro, imagina que uma parte da sua pizza é a renda fixa. É a sua base de segurança. Seus títulos do Tesouro, CDB, LCI, LCA, fundos de crédito privado e por aí vai. A função desse bloco é dar estabilidade e previsibilidade e ser sua reserva de emergência e de oportunidade. Aqui, o IPCA mais 8 entra como uma parte do bloco e não como o bloco inteiro, tá? Nós precisamos de rendas fixas atreladas à Selic e também pré-fixadas. E a luz aqui do lado falhou e você vai continuar aqui comigo porque pouco importa essa lâmpada. Segundo, as ações brasileiras. É o seu motor de crescimento de longo prazo. Ao comprar ações de boas empresas brasileiras, você vira sócio do crescimento da nossa economia. Este é o bloco com maior potencial de valorização ao longo das décadas. Também temos um terceiro bloco de ações internacionais, ativos no exterior. É a sua proteção contra o risco Brasil e sua porta de entrada na economia global. Estudos mostram a importância da diversificação internacional para proteger o poder de compra do brasileiro contra a desvalorização do nosso real. Enquanto a economia brasileira pode patinar, empresas como Apple, Google e Amazon continuam gerando receita em dólar no mundo inteiro. Ter esse bloco é fundamental para você deixar de apostar todas as suas fichas no Brasil. O quarto pilar pode ser ativos reais. E esse bloco inclui imóveis, ouro, e sua principal função aqui é proteger o seu patrimônio da inflação, já que eles tendem a ser corrigidos com o tempo. Agora, vamos comparar duas abordagens com R$ 10.000, por exemplo. Hipotéticos, tá? Não é uma recomendação. A carteira 1 é o caçador de taxas, 100% aplicados no Tesouro IPCA mais 8 para 2032. Parece ótimo, né? Ganho real garantido. Mas e se, nos próximos 5 anos, o juro real do Brasil ficar acima de 8% ao ano novamente, como já teve no passado? Você vai acabar perdendo dinheiro. E não existe nenhuma garantia que isso não pode acontecer. Lembra do IPCA mais 6 no passado? Pois é, agora nós estamos em IPCA mais 8. E se o dólar disparar? Sua carteira em reais perde poder de compra global.
você está 100% dependente de uma única tese. E se você também carregar esse ativo até 2032 e o Brasil manter a Selic alta para controlar a inflação até lá, sabe o que vai acontecer? Pois é, você pode ganhar menos que a Selic também. Depende muito do contexto econômico e ninguém consegue prever isso, literalmente. Agora imagine a carteira 2, uma carteira estrutural. Um exemplo moderado, que tem 60% em rendas fixas, Tesouro Selic, IPCA e Pré, 20% em ações brasileiras e 20% em ações internacionais. Olha que legal. Veja a beleza disso. Se os juros caírem, a bolsa pode subir e você tem 20% da carteira capturando essa alta. Se o dólar disparar, seus 20% em ativos internacionais vão se valorizar, protegendo dessa forma o seu patrimônio. Se a inflação persistir, seu Tesouro IPCA estará lá trabalhando para você, e se a Selic ficar alta, você ainda tem uma boa fatia nessa classe de ativo. E esta segunda carteira, ela não tenta adivinhar o futuro, ela se prepara para ele. Ela não depende de um único resultado para dar certo. Seu trabalho deixa de ser um caçador de dicas e passa a ser um arquiteto, um gestor da sua própria estrutura. Sua única tarefa é, de tempos em tempos, rebalancear os pesos para manter a sua estratégia original. E é por isso que eu tenho a minha consultoria de investimentos. Eu sei que executar tudo isso que eu falei para vocês não é uma tarefa tão simples assim. Afinal, ela exige anos e anos de estudo para compreender como que funciona a descorrelação entre as classes de ativos. Vou traduzir para vocês, significa os ativos que seguem lados opostos. Na minha consultoria de investimentos, nós executamos esse trabalho para você, não só olhando a sua carteira de investimentos, bem como o seu patrimônio em 360, entendendo se você precisa de seguros, previdências, holdings, offshore, para você investir no exterior, tudo isso é englobado. E você está a um passo de dar este avanço na sua vida financeira. Basta você acessar o link na descrição do vídeo e lá tem um formulário que você vai preencher e eu irei entrar em contato contigo pelo WhatsApp ou pelo telefone para a gente marcar um bate-papo e falar sobre você, seus objetivos e o seu patrimônio. E entender se tem sentido a gente construir uma parceria para levar você a ter os seus objetivos financeiros. Lembrando que a consultoria ela é independente, eu não trabalho para o banco, eu trabalho para você. Dessa forma, não tem conflito de interesses. Eu irei te orientar a ter só o que você precisa para chegar lá. No fim das contas, a gente viu que a obsessão pela taxa do momento, como o IPCA mais 8, é na verdade uma armadilha. Ela te distrai do que realmente importa. É como focar no ponteiro dos segundos e esquecer para onde estão apontando as horas. O verdadeiro caminho para superar não só o IPCA mais 8, mas qualquer outra oportunidade do momento, é construir esta alocação estrutural robusta e diversificada que trabalhe para você em qualquer cenário econômico. É a disciplina de seguir o seu plano que gera riqueza de verdade no longo prazo. E não conta com a sorte de acertar o que vai dar certo. A lição dos grandes investidores e dos estudos é muito clara. Pare de procurar agulhas no palheiro e comece a comprar o palheiro correto. Sua energia deve ser gasta definindo sua estratégia de alocação, a sua pizza dos investimentos, e não correndo atrás do sabor do dia. Muda isso e você vai muito mais longe nos seus investimentos. E se esse vídeo mudou a sua forma de ver o jeito que você investe e te fez questionar a corrida dos ratos, meu objetivo foi cumprido aqui hoje. Agora eu te peço duas coisas. Primeiro, se inscreva neste canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos aprofundar cada um desses blocos e mostrar como você pode montar isso na prática. E segundo, deixe o seu comentário no campo aqui embaixo, contando pra gente qual era o seu foco até agora. A taxa do momento ou a estrutura da sua carteira? E lembre-se, não tem resposta errada não. O importante é a jornada do aprendizado. E vai lá nesse outro vídeo agora que eu contei um pouco da dinâmica dos juros e como ele pode ser uma armadilha para os seus investimentos. Te vejo lá.